Graça e paz, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Eu estou aqui para falar da aula número 4, que a semana passada nós não tivemos. Hoje nós deveríamos estar encerrando, mas nós não vamos estar encerrando, porque a semana passada eu passei muito mal, né? O Benjamin estava daquele jeito, e aí eu deixei para terminar a semana que vem, tá bom? Hoje nós vamos fazer então a aula 4 dos primeiros passos. Você que quer acompanhar, você pode entrar no blog, que é assim, ó. Primeiros Passos, templochurch.blogspot.com. Você vai acessar a aula número 4. Sim, a igreja é o corpo de Cristo. Enquanto você vai entrando aí, vai dando um glória a Deus. Vocês que vão entrando já vão dizendo de que cidade que você está falando. E eu vou começar aqui a minha aula, que eu vou deixar gravada, para colocar lá no YouTube, para nós, quando chegarmos algumas pessoas na igreja, acesso a essa informação, tá bom? Sim, a igreja é o corpo de Cristo e na apostila está assim, ó. Significado da palavra igreja. Eu não sei igreja, mas diz assim. Antes de Cristo, referia-se a um grupo de pessoas ou uma assembleia reunida. O termo recebeu significado especial. No Novo Testamento há 2 sentidos, que são, primeiro, todos os cristãos. Todos os cristãos, então, são a igreja de Cristo. 2, os cristãos de determinada região. Então, é assim que o Novo Testamento aponta para o que é ser igreja. Então, vamos entender. Ser igreja não é aquele quadrado de cimento que você se reúne no domingo e na terça-feira ou na quarta-feira. Igreja são as pessoas que frequentam esse ambiente, tá bom? Então, e o que significa a palavra congregar? Lá na apostila tá assim, ó. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns. Perdão, gente. Eu quero falar primeiro o versículo aqui. Hebreus 10, 25, você que vai acessar aí, tá bom? Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Gente, isso é muito sério. Porque a tendência, hoje, os primeiros passos é para os novos convertidos, né? Mas existe um momento em que você vai ter uma grande tendência a querer desistir do congregar. Você vai falar, ah, não. Sabe, independente de onde eu estiver, Deus vai me amar. E isso é verdade. Deus me ama mesmo, independente de onde eu estiver. Mas a proposta aqui é outra. O Senhor, Ele quer nos convocar para viver uma vida uns com os outros. Uma vida em igreja. E Ele diz o seguinte aqui nessa palavra de Hebreus capítulo 10. Que nós devemos encorajar uns aos outros. Isso é muito sério. Porque se a pessoa que está do teu lado começa a concordar com os teus enganos, vai os dois para o buraco. Então o Senhor, Ele nos convida a obedecer essa palavra. E na apostila está escrito assim, ó. Baseado neste versículo, compartilhe a sua experiência sobre congregar. Baseado no versículo de Hebreus capítulo 10, 25, você pode compartilhar aí na sua apostila que você imprimiu qual é a sua experiência sobre o congregar. E se você estiver assistindo ao vivo, se você estiver assistindo isso gravado, que vai ficar lá no app da igreja, você que não tem o app ainda, você pode baixar o app da igreja, vai lá no Google, esqueci como que chama o nome, mas no iPhone é o App Store, você vai lá e você vai baixar o app Minha Igreja. E aí vai estar lá a hashtag, você vai colocar Templo Church, tudo minúsculo, e você vai ter acesso lá em conteúdos à apostila dos primeiros passos para você imprimir e você copiar as respostas que você achar necessárias e pertinentes, tá bom? Continuando aqui. Jesus tem edificado a sua igreja através de pessoas dispostas a obedecer o chamado de Deus. Observe esse texto que fala sobre a importância de Pedro nesse processo. E você pode abrir o texto em Mateus 16, 18, que diz assim. E também eu te digo, olha que lindo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E na apostila está escrito assim. Quando somos igreja, recebemos um poder sobrenatural e espiritual que jamais viveríamos
na nossa individualidade. O ser igreja nos dá direitos especiais. Jesus nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Podemos entender então porque muitos demoraram tanto tempo para conhecer a fidelidade no andar em coletivo. Existe uma realidade que Deus quer tratar conosco, que é sobre o andar em coletivo. Você vai precisar insistir, porque muitas pessoas desistem porque não conseguem lidar com o problema do outro, com a agressividade do outro, não conseguem lidar com a maneira de ser do outro. Quando o outro não corresponde àquilo que você necessita, a pessoa acaba tendo o desejo de ir embora. É por isso que Hebreus capítulo 10, no versículo 25, fala que nós devemos encorajar uns aos outros a não abandonar a nossa congregação. E aí, continuando aqui, Colossenses capítulo 1, no versículo 18, diz assim: a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia nos diz que esse corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então, se nós somos o corpo, Jesus, ele é o cabeça. Então, é ele que comanda. Todo o comando do corpo vem do cérebro, vem da cabeça. Então, nós temos que entender. Jesus é quem comanda as nossas vidas. É assim que tem que ser. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem comandado a sua vida? Quem tem comandado a sua história? Porque pela palavra de Deus deve ser Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. E continuando aqui, em Colossenses capítulo 1, no versículo 24, na apostila tem esse versículo também registrado, que diz assim: regozijam-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Olha que coisa louca isso, gente. A igreja não é a única pessoa, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que são guiados por Jesus, que é o cabeça desse corpo, que nos dirige em todas as coisas. Isso significa que sim, nós vamos conseguir concluir os nossos processos, que nós vamos conseguir avançar no reino de Deus. Nós vamos conseguir desenvolver a palavra de Deus em nós, porque aquele que nos comanda vai nos dirigir. Então nós temos que permitir que Jesus esteja nos guiando, nos dirigindo, como diz lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 24, tá bom? Na apostila também tem algo muito importante aqui, ó. Você, a igreja, faz parte desse grupo de cristãos na terra? Reafirme seus votos diante de Deus de fidelidade a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, isso é muito importante. Você entender que como igreja não é aquele quadrado de construção, mas a igreja é formada por um grupo de pessoas. E aquelas pessoas que têm dificuldade de viver em relacionamento, ela vai ter dificuldade de ser igreja. É por isso que o Senhor nos chama tanto atenção para ter uma vida no Espírito, para ter uma vida de conhecer o amor de Jesus. Porque esse amor, ele vai se estender às outras pessoas. E agora, eu gostaria que você que está em casa aí, não importa se é ao vivo ou depois na gravação, abrisse para mim também Atos capítulo 2, no versículo 37 a 41. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque na apostila não tem esse registro. Eu vou até colocar depois, porque muitas pessoas podem não ter a Bíblia em mãos, né? Mas eu tenho a minha aqui. Eu espero que você tenha a sua aí também. Embora essa Bíblia aqui só socorro, gente. Olha aqui a letra. Socorro! Vamos lá. Atos capítulo 2, do versículo 37 a 41. Vamos ler? Você já abriu aí? Vamos ver se eu consigo ler, porque você sabe que depois dos 40, né, gente? A vista fica aquele jeito. Vamos lá. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Olha que coisa maravilhosa. E ele continua dizendo assim, é só até o 41, né? Então os que alegremente receberam a sua palavra
foram batizados e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Isso significa que quando você recebe a Jesus e você é batizado e você começa a viver uma nova vida, essa nova vida não é para você viver sozinha, mas para você viver no coletivo, junto com os outros irmãos. Imagina aqui, 3.000 pessoas juntos. Eram 3.000 cabeças, 3.000 pessoas com problemas, 3.000 pessoas com personalidades diferentes. Você acha que era fácil viver em comunidade? Você acha que é fácil viver em comunidade? Não é fácil. É por isso que o Senhor nos ensina lá em Hebreus capítulo 10, que é preciso insistir. Não desista do compromisso de viver no coletivo. Não desista de viver junto com os seus irmãos. Gente, essa palavra é incrível. Tá lá na apostila, você pode baixar no app da igreja, Templo Church. O app é Minha Igreja. E depois você coloca hashtag Templo Church. E você vai ter a apostila lá, gratuita para você em conteúdos. Gente, incrível, incrível, incrível. E na apostila tá assim, ó. Graça e paz, pastoras lindas, que eu tô vendo vocês entrando aí, né? Igreja é lugar de pessoas que decidiram viver de forma diferente. Eles se arrependeram e foram batizados. Assim puderam agregar ao corpo de membros da igreja local, que é aquela que você frequenta. Isso é maravilhoso. Quando nós decidimos ser membros de uma igreja, nós temos que saber que antes de nós estarmos lá, já haviam pessoas ali. Não é verdade? Eu não sou a primeira convertida do mundo. E essa primeira pessoa, ela já tem uma vida, ela tem os problemas dela, ela tem as questões pessoais dela. E as questões pessoais dela talvez não vá mudar naquele momento. Mas o Senhor, Ele nos ensina a viver em respeito. A viver, não apontando o defeito do outro, mas apontando. Muito importante você que está aqui assistindo entender que o nosso papel, quando nós vamos nos unir a uma igreja, não é enxergar os defeitos do outro, porque nós também temos os nossos defeitos, mas agregar valores que são importantes para aquela comunidade. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. A nossa igreja é a parte do corpo de Cristo, está na apostila, reunida aqui na terra. E a Templo Church faz parte dentro desse corpo, cumprindo uma função, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós temos um objetivo como igreja, que é cumprir o ID, de não estarmos sozinhos, mas agregar esse evangelho de amor a outras pessoas. Mais que uma igreja, nós somos uma família. E encerrando, que hoje a palavra é muito curtinha mesmo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, eu vou abrir a minha aqui também. Mateus 28. Você pode abrir aí, no versículo 19 e 20, que fala exatamente sobre esse propósito que eu acabei de falar, que é aquilo que nós temos no nosso coração como igreja. Vamos lá, Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa linda, o Senhor nos convida como igreja a ir pregar o evangelho a outras pessoas, a outras nações, a outros povos. Não somente a nossa família, não somente aqueles que estão perto de nós, mas até pessoas que você nunca ouviu falar. Nações diferentes, bairros diferentes, culturas diferentes. Isso significa que vai precisar haver muito respeito. Porque quando falamos de nação, falamos de um tipo de jeito de viver. E o Senhor quer nos convidar a não olhar o tipo de jeito que aquela pessoa está vivendo, mas a levar o evangelho verdadeiro para aquela pessoa. Você está me entendendo? Se está entendendo, dá um glória a Deus aí. E ele diz mais, hein? No versículo 20. Ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo. Esse é o propósito de Jesus nessa terra. É por isso que nós somos igreja, para levar o nome de Jesus a toda a criatura, para sermos um instrumento de cura na vida de muitas pessoas. E eu quero te convidar hoje a você desenvolver-se como igreja, a você desabrochar como igreja, a você respeitar a sua igreja, a você entender que a igreja é o corpo de Cristo formado por pessoas. E eu costumo dizer, você tem perfeição para oferecer para alguém? E aí as pessoas dizem, não, eu não tenho. Então não exija isso de ninguém.
Jesus está buscando isso. Ele diz, sede perfeitos como meu Pai é. Sede santos como meu Pai é. Mas nós temos que entender que as pessoas têm as suas limitações e que elas vão corresponder a Cristo e não às nossas expectativas. Nós somos igrejas, nós somos Templo Church e eu quero agradecer por você ter ficado aqui até agora comigo. Deus abençoe e até a semana que vem. Fiquem na paz.